Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, depois do rally de alta que a gente acompanhou nas bolsas em janeiro, um exemplo aqui, o Ibovespa, né, já que está aqui na mão, esse mês aí subindo 2%, mas não podemos esquecer, né, que a gente veio de um belíssimo rally, né? A gente começou o ano nessa forte queda, a gente saiu dos 104 até nessa região dos 112, batendo o máximo do 114. Então, esse é o bom rally que a gente acompanha em diversos mercados, né? Tanto aqui quanto lá fora, né? Começou o ano um pouco, né, pressionado e depois engatou um rally de alta. Depois desse forte movimento de alta, os mercados, né, nesse penúltimo dia de janeiro, marca uma correção. O Ibovespa um pouco menos, lá fora o S&P aí caindo mais de 1%, de fato caindo 1,3%, tá? Acho que é natural, movimento de correção, amanhã, último dia do mês, rolagem do dólar, e essa semana vai ser uma semana bem importante em termos de indicadores econômicos. Inclusive, se você quiser dar uma olhada na agenda econômica dessa semana, não deixa de conferir lá no meu feed, no Rafa Infobolso, a agenda econômica dessa semana. Tem super quarta, tem relatório de emprego, tem bastante coisa importante que vai mudar o rumo do mercado nessa semana, né? E aí, esse processo de queda de hoje, essa correção, a gente dá para falar nessa realização de lucros, tem muito a ver também com a parte das commodities, né? O petróleo aí caindo cerca de 2%, uma reportagem de um jornal português e que repercutiu na Reuters e acaba repercutindo isso, né, em outros centrais de jornais, né, outras páginas, né, de mercado financeiro, apontando, né, meio que, né, denunciando. Na verdade isso já aconteceu, já estava acontecendo, né, desde a metade do ano, e meio que ganhou mais força com esses relatos, né, mostraram a força desse processo. A Rússia está com embargo na União Europeia, né, mas a gente sabe que está tendo uma crise de abastecimento, tudo. E está acontecendo que a Rússia criou um jeito de conseguir seguir exportando seu petróleo. Obviamente, não pelas vias, vamos assim dizer, legais e com todo o aparato e volume que era o natural, mas ainda vem conseguindo fazer isso, e essa notícia aponta que a Rússia vem exportando para a União Europeia, para a Espanha, né? Estava falando especificamente da Espanha, através de barcos menores que passam despercebidos, né, nos radares, nas coisas, mas que vem aumentando cada vez mais esse fluxo. E querendo ou não, é um fluxo importante, né? Talvez não seja o maior fluxo que a Rússia vai poder fazer de exportação, mas é algo que você não tem controle. E então trouxe um movimento de correção para o petróleo, caindo 2% com essa notícia. E também, né, nessa questão de commodities, chamou a atenção a retomada das bolsas chinesas, né? A China reabriu, né, depois de uma semana de feriado, né, por conta do ano novo. Aí no final de semana o governo chinês ressaltou que pretende fazer, né, novas medidas de incentivo para fomentar consumo, tudo isso, né, que realmente a questão do Covid, a gente teve um pico na reabertura econômica, que eles esperam a normalização, só que não teve nada de concreto. E aí com o minério de ferro a 130, que é a máxima do ano passado, tal, precisa de algo mais concreto para pelo menos romper uma região tão importante. Tanto que o minério de ferro abriu com uma alta de 3% para fechar com uma queda de 0,4%. Ainda nos 130 dólares a tonelada? Sim, mas, né, não teve o bom desempenho esperado. E como eu disse, né, depois desse ótimo desempenho, né, do mercado financeiro nesse primeiro mês, né, nesse primeiro mês, a agenda econômica dessa semana pode trazer uma mudança nessa percepção, nesse movimento, tendo em vista que nós temos dois pontos importantes. Na quarta-feira, tá, a gente tem aqui reunião do Copom e lá fora reunião do FED. E tanto lá fora em especial, né, falando
A expectativa é que os membros do Fed continuem sendo duros na questão da taxa de juros, vão continuar subindo e que não vão reduzir esse ritmo sem ter uma confiança muito maior com relação à inflação, que vem desacelerando de fato. E aqui a gente vai ver também, né, provavelmente a gente deve ter um recado duro com relação à taxa Selic, né, e se a gente olha a curva de juros está um pouquinho... tá esperando um pouco mais de otimismo para o ano que vem, né? Nas pontas mais longas, assim, estão esperando um otimismo maior com relação ao rumo da Selic, tá? E lembrando também que sexta-feira a gente tem relatório de emprego, que o relatório de emprego vem sendo, né, um dos grandes temores, né? Que é bom, obviamente, né, um plano de emprego, mas gera inflação nesse contexto, né? Então vai ser bem importante a gente acompanhar essa semana. Mais uma vez fica o convite de você ver a agenda econômica completa lá no meu Instagram, no Rafa Infobus. Beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho aí com relação ao Ibovespa e aí depois, vamos falar como lá fora, depois a gente vai falar sobre o nosso mercado. Vamos lá. Só para falar aqui, né? S&P caindo 1%, marcando topo aqui na região do 4.100, abaixo de 4.120, que é a região de resistência mais importante. Como a gente já vem comentando, enquanto acima do 3.890, tendência de alto de curtíssimo prazo segue firme e forte. Precisa romper esse patamar para ganhar mais força, não pode perder o 3.890. Qualquer correção aqui, reação positiva, abre espaço para uma recuperação para os mercados, tá? Por aqui, a gente teve o Ibovespa pressionado por conta das commodities, em especial, não pressionado, né, mas não ajudou, não colaborou, essa é a questão, né? A Vale fechando uma ligeira queda, Petrobras meio de lado, os bancos meio de lado. Foi assim, a queda lá de fora trouxe um menor apetite por risco, as blue chips ficaram praticamente estáveis, em ligeira queda, e isso refletiu no mercado caindo, encerrou o dia praticamente estável, e agora a gente vai entender o que o mercado quer fazer com relação a esse 111 mil aqui, 111.300, 110.500, média móvel de 21, média móvel de 72. Voltou para cá, mostrou força compradora, ou se eventualmente confirmar, né, conseguir superar a máxima de hoje, o mercado segue com viés de alta, espaço para tentar romper os 115 mil pontos. Se eventualmente perder esse patamar, o viés de alta de curtíssimo prazo vai ser anulado? Não. Ele vai perder um pouco de força, anulado somente abaixo dos 109 mil pontos. Então o mercado está próximo de um suporte bem importante, só precisa entender como é que vai ser a reação com relação a isso, tá? Olho nas commodities, né, essa questão do upside a mais daí com relação à mineração e siderurgia. Vale, querendo ou não, confirmou o candle de reversão, fechou abaixo do fechamento de ontem, né? Confirmou esse candle de reversão, correção mais forte com a confirmação da perda dos R$91. Petrobras na luta para romper esse 27,50. Se o petróleo que trouxe, né, todo esse movimento de alta aqui para a Petrobras, né, basicamente. Aqui. Se o petróleo de fato iniciar um processo de correção mais forte, aí a gente tende a ver a Petrobras voltar para cá, que é o principal suporte nessa região dos R$24. Os bancos, né, expectativa pelos resultados, Itaú chegou até cair bem, recuperou bem ao longo do dia, na luta aí para voltar acima dos R$25, suporte extremamente importante. Bradesco mostrou mais uma vez a força da região aqui dos R$13, tentando formar mais uma vez esse fundo, né, que fez uma vez, segunda, está tentando formar pela terceira vez aqui. Santander também lutando aí para voltar a se consolidar acima desse R$28, principal suporte intermediário, tá? Dos destaques negativos, chamou a atenção aqui, Cielo não confirmou o rompimento, né, dos 5,30, na verdade falhou em romper esse patamar. Se perder esse 4,90, caminho aberto para 4,70. Se você está de olho no papel para comprar, seria mais próximo aqui. Se você quiser fazer parcial, se voltar para cá,
faça uma parcial que o papel deu uma azedada forte, tá? E do lado positivo, a gente teve uma recuperação boa, né, do setor de papel e celulose, destaque para Klabin, manutenção novamente desse fundo muito importante que é determinado pela região dos R$19. Beleza? Bom, então é isso, foi um movimento de correção do mercado lá fora e aqui não tem nada muito específico. Os grandes eventos aí serão quarta e sexta-feira, vale ficar muito atento, porque esse sim, essa definição com relação à política monetária, tanto norte-americana quanto daqui, em especial o relatório de emprego dos Estados Unidos, né, na sexta-feira, esse deve dar um rumo para o mercado, né, a gente entender como é que vai ser esse curtíssimo prazo. Vamos iniciar fevereiro, assim como em janeiro aqui, manter esse viés de alta de curtíssimo prazo, ou a gente pode começar a flertar em ficar em processo de indefinição e, enfim, quem sabe a gente perde esses 109 mil pontos. Então vamos ver como é que vai ser. É importante o mercado fazer uma correção para ganhar mais força, para tentar romper 114 mil pontos depois de uma alta dessa, mas não pode perder 109 mil pontos. Tá bom? Então é isso. Grande abraço e até mais.